Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a farmacologia da hanseníase. Até o ano passado, o início do ano passado, existia uma diferença entre os fármacos utilizados no esquema do tratamento da hanseníase paucibacilar e multibacilar. Entretanto, o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica em 2020 para incluir a clofazimina no tratamento de pacientes com hanseníase paucibacilar. Então, agora as cartelas, os blisters, contendo os medicamentos para tratamento de hanseníase, têm a mesma composição, e são denominados de poliquimioterapia única. O que é que vai variar? A duração do tratamento, que para hanseníase paucibacilar é de 6 meses, e para hanseníase multibacilar é de 12 meses, e a concentração dos fármacos quando comparamos o tratamento do adulto e o tratamento infantil. Então, o esquema atualmente para tratamento de hanseníase está da seguinte maneira: paucibacilar 6 meses, multibacilar 12 meses. E como é esse tratamento? Nós temos as doses mensais, que são supervisionadas, ou seja, quando o paciente chega no Sistema Único de Saúde para adquirir a sua cartela mensal, primeiro ele ingere sob supervisão 3 cápsulas de clofazimina, totalizando 300 miligramas, 2 cápsulas de rifampicina, totalizando 600 miligramas, e um comprimido de dapsona de 100 miligramas. A partir daí, ele vai tomar os medicamentos em casa, o que a gente chama de dose diária auto-administrada, que consiste em um comprimido de clofazimina de 50 miligramas e um de dapsona de 100 miligramas. No esquema da criança, também entram os 3 fármacos com dose mensal de rifampicina, clofazimina e dapsona, e doses diárias de clofazimina e dapsona. A única diferença é que são em menor concentração. Aí, observações importantes. Pessoas com peso inferior a 30 quilos devem ter as doses de medicamentos ajustadas para sua condição. E o uso de anticoncepcionais pode ter ação reduzida devido à ação da rifampicina. Então, sempre que for prescrever o tratamento para hanseníase em mulheres com uso de anticoncepcional, informar que é necessário a adoção de um método de barreira, devido ao risco de falha na contracepção. Outro detalhe importante, é bom sempre examinar os contatos dos pacientes, fazer uma avaliação para ver se eles também não estão com hanseníase. Se o paciente seguir o tratamento adequadamente, ele vai parar de transmitir e vai atingir a cura, mas tem que fazer o tratamento diário pelo tempo prescrito, 6 meses ou 12 meses, dependendo do tipo de hanseníase. Dentre os 3 fármacos, rifampicina, dapsona e clofazimina, nós já estudamos rifampicina na aula de farmacologia da tuberculose. Então, vamos abordar as características farmacocinéticas, farmacodinâmicas e efeitos adversos da dapsona e da clofazimina. Dapsona lembra um fármaco que já foi estudado no 4º período, que é a sulfonamida, o grupo das sulfonamidas. Eles têm o mesmo mecanismo de ação, só que com afinidade para a enzima presente no Mycobacterium leprae, que é a dihidropteroato sintase. Lembrando que essa enzima faz o quê? Participa da síntese de ácido fólico. Então, ao administrar dapsona, que é um fármaco bacteriostático, essa dapsona, por se assemelhar com o PABA, vai competir com este pela enzima dihidropteroato sintase,
impedindo, assim, a síntese do ácido fólico, que é essencial para síntese de purinas, metionina, glicina, timidina. Consequentemente, você vai interferir na síntese de RNA, de DNA e de proteínas do Mycobacterium. Essa dapsona é bem absorvida após a administração oral e tem uma meia-vida de cerca de 21 a 44 horas. Essa meia-vida longa se dá em parte pela taxa de ligação a proteínas plasmáticas de 50% e pela lenta metabolização hepática, que é uma metabolização do tipo acetilação. Esses fármacos são acetilados e excretados por filtração glomerular. Uma coisa que chama atenção aqui, que é muito importante, é que esses fármacos se concentram na pele inflamada. Então, imagine, o indivíduo está lá com algumas lesões de hanseníase, onde é que esses fármacos vão se concentrar? Nessas lesões, porque nessas lesões você tem um processo inflamatório. E na região que está inflamada, que está com as lesões rancênicas, a concentração do fármaco vai ser de 10 a 15 vezes maior do que a concentração dele na pele normal. Isso é bom porque direciona a concentração do fármaco para o local da injúria. Só que a meia-vida longa desses fármacos também se dá porque ele vai se concentrando nesses tecidos e você pode encontrar, né, o fármaco pode permanecer na pele, nos músculos, nos rins e até no fígado por cerca de 3 semanas após o término do tratamento. Mesmo que sejam doses subterapêuticas, mas o fármaco vai ainda estar lá. E parte dos efeitos adversos da dapsona são relacionados também com a pele, o local onde ele se concentra, tá? Então, o indivíduo pode ter prurido, erupções cutâneas, dermatite esfoliativa, ó, como dá para ver aqui nessa imagem, síndrome de Stevie Johnson e algumas lesões eritemopapulosas disseminadas. Lembra até um pouco a acne. Mas nem todos os indivíduos vão apresentar esses efeitos adversos. Também, efeitos adversos mais comuns seria náusea, vômito, e alguns pacientes podem ter também perda do apetite. Além disso, tem relato de visão embaçada, febre não muito elevada, neuropatia periférica, né, parestesias, aquela sensação de dormência, principalmente dedos das mãos e pés, mas que tende a ser passageiro também. Outros efeitos adversos que são importantes, né, que devem ser sempre investigados. O bom é que o paciente todo mês volta ao posto de saúde, à sede do SUS lá, onde ele vai adquirir a cartela, então dá para acompanhar e averiguar se ele está apresentando alguns desses sintomas. Aí, entre eles, nós temos a icterícia. Então, é importante, né, porque o paciente, esse fármaco é potencialmente hepatotóxico, e aí uma das formas de identificar essa hepatotoxicidade é logo pelo aparecimento da icterícia. Existem também relatos importantes de alterações hematológicas, como hemólise e metahemoglobinemia. Vou já falar um pouco da metahemoglobinemia, que nós já vimos que outros fármacos podem produzir esse efeito adverso. Além de dores de cabeça, nervosismo, insônia e até quadros de psicose. Então, esses efeitos adversos são importantes e precisam ser periodicamente investigados. Além disso, pode ocorrer interações medicamentosas da dapsona com outros medicamentos antifolatos, que podem potencializar esses efeitos adversos. Quais são esses medicamentos antifolatos? Sulfonamidas, trimetoprim, metotrexato, todos que interferem nessa cascata de síntese e redução do ácido fólico.
Bom, então vamos falar um pouquinho de metemoglobinemia, que é um efeito adverso que alguns medicamentos abordados na aula de tuberculose apresentam, e dapsona, além de outros fármacos também, até anestésicos locais podem produzir metemoglobinemia. Então, o que é a metemoglobina? É um estado alterado da hemoglobina. Na hemácia normal, com hemoglobina normal, nós temos o ferro na forma ferrosa, né, que é esse ferro mais 2. Quando o paciente é submetido, por exemplo, é exposto a alguns medicamentos, pode ocorrer uma oxidação desse ferro, fazendo com que esse ferro se converta da forma ferrosa para a forma férrica, que é o ferro 3+. E aí você vai ter uma hemoglobina oxidada. E qual é o problema dessa conversão do ferro ferroso para o ferro férrico? Que o ferro ferroso tem alta afinidade ao oxigênio, ele transporta adequadamente, capta e libera esse oxigênio nos tecidos. Quando o ferro é oxidado para a forma férrica, ele pode ser incapaz de se ligar e de transportar adequadamente o oxigênio, ou, caso o transporte, incapaz de liberar esse oxigênio nas células. E aí esse indivíduo vai começar a apresentar sintomas, principalmente anóxia, aquela coloração meio azulada, né, nos lábios, nas pontas dos dedos, o próprio sangue fica com a cor mais escurecida. E se essa quantidade de hemácias oxidadas for muito grande, né, de hemácias com formas oxidadas da hemoglobina for muito grande, isso pode começar a comprometer trocas gasosas, debilitar o paciente, que aí vai apresentar outros sintomas, além dessa cianose, dificuldade respiratória, náusea, e o quadro pode ir se agravando se não se intervir adequadamente. Mas existe como reverter essa oxidação, que seja metemoglobinemia congênita, mas quando é causada por substâncias externas, como medicamentos, tem como se reduzir essa metahemoglobina para a forma da hemoglobina normal. Isso é feito com a administração de azul de metileno. Bom, o outro fármaco utilizado no tratamento da hanseníase, que agora faz parte do esquema também para pacientes com hanseníase paucibacilar, é a clofazimina. E a clofazimina foi inserida porque se observou que ela agia nas formas de Mycobacterium leprae resistente à dapsona. Então, a inserção da clofazimina no esquema terapêutico fez com que ocorressem menos falhas, né? Fez com que ocorressem menos falhas nesse esquema terapêutico, porque caso a cepa se torne resistente à dapsona, ainda tem a clofazimina lá para agir e inibir a replicação desse micobactério. Então, estão ocorrendo menos falhas no esquema terapêutico com a inserção da clofazimina. E ela age de uma maneira diferente, ela age inibindo a replicação do DNA, não tem nenhuma relação com redução de ácido fólico, nem síntese de ácido fólico. É um outro mecanismo, de maneira que se vai ter um efeito sinérgico com esses fármacos no esquema terapêutico. E a clofazimina exerce também um efeito anti-inflamatório que evita a formação do eritema nodoso rancênico. Uma outra vantagem, né, da inserção da clofazimina no esquema é menor propensão a desenvolvimento do eritema nodoso rancênico. Esse fármaco também é administrado por via oral e tem uma absorção muito variável,
porém, a meia-vida dele é muito grande. Então, mesmo que num dia a absorção seja de 9%, no outro 70%, no outro 25%, apesar dessa variação, se consegue manter níveis plasmáticos satisfatórios devido à meia-vida longa. Acredito que é um dos fármacos com maior meia-vida de 70 dias. Realmente, eu não conheço um outro fármaco com uma meia-vida mais longa do que a clofazimina. E essa absorção também vai variar com o próprio trânsito intestinal, já que grande parte do fármaco pode ser eliminado nas fezes, sem ter sido absorvido, principalmente se o indivíduo tiver com um trânsito intestinal mais acelerado. Outra observação importante é que a metabolização hepática dele é muito pequena, então ele não vai ter essa dependência da metabolização hepática, sendo excretado em pequena quantidade pela urina, e a maior parte vai sendo eliminada com fluidos corporais, com fezes. Então, tem eliminação da clofazimina pelo suor, pelas glândulas sebáceas e pelas próprias fezes, tá? A excreção urinária é bem pequena. Essa característica dele de ser eliminado pelas secreções corpóreas vai levar também a alguns efeitos adversos que eu vou comentar. E dentre as interações medicamentosas, é bom ressaltar aqui que ele pode potencializar o efeito de fármacos anticolinérgicos. Aí um exemplo de um fármaco anticolinérgico que é usado com mais frequência seria a escopolamina, né, que é o Buscopan. Pode potencializar o efeito desses anticolinérgicos. Bom, então, vamos aos efeitos adversos, né? Essa clofazimina pode causar ressecamento de pele e hiperpigmentação. Então, o indivíduo pode ter uma mudança de coloração da pele, tá? Que pode ficar com a pigmentação marrom, avermelhada, alguns dizem que é alaranjada, né? Mas vai ter essa mudança da pigmentação, tanto da pele quanto dos líquidos corporais. Lembrando, né, que ela é excretada por vários desses líquidos corporais. E essa mudança de pigmentação pode ser agravada com a exposição solar. Então, é importante orientar o paciente para evitar a exposição ao sol e, quando fizer, fazer com a devida proteção solar, né? Camisas UV, bloqueador solar, chapéu, para evitar o agravamento dessa pigmentação e também uma possível fototoxicidade, que é um outro efeito adverso desse fármaco. Além disso, pode ocorrer prurido, erupções acneiformes, semelhantes ao que a dapsona também pode produzir, e manifestações gastrointestinais, como náusea, vômito, às vezes dor abdominal, diarreia e até obstrução intestinal, dependendo da quantidade de fármaco que esteja sendo excretado pelas fezes. Então, se a dor for muito intensa, a dor abdominal for muito intensa, informar o paciente para procurar o serviço de saúde, para que se possa averiguar uma possível obstrução intestinal causada pela clofazimina. Em relação à gravidez, assim como a gente viu na aula de tuberculose, o tratamento não está contraindicado. Pelo contrário, gravidez e aleitamento materno não impedem, né, não contraindicam a administração do esquema poliquimioterápico da hanseníase. A gestante deve ser aconselhada a continuar o tratamento, assim como as nutrizes, né, as mulheres que estão amamentando. O único detalhe aqui é que os recém-nascidos de mães que foram submetidas ao esquema de tratamento de hanseníase podem apresentar a pele hiperpigmentada pela clofazimina. Entretanto, essa hiperpigmentação não é permanente, tá? Ela vai desaparecendo com o tempo. Em relação às reações rancênicas, né, que ocorrem principalmente quando o paciente não começou de forma precoce o tratamento com os medicamentos, né, para controle da hanseníase,
E quando ele tem essas manifestações, muitas vezes as bactérias já morreram, porém, mesmo com as bactérias mortas, ocorre o quê? Persistência dos antígenos bacterianos. E aí, nesse caso, vai ter uma resposta do sistema imunológico aos antígenos bacterianos, mesmo que as bactérias já tenham morrido. E aí não vai ser mais uma resposta, não vai ser mais o que a gente chamaria de uma doença bacteriana, e sim uma resposta essencialmente imunológica. É uma resposta imune aos antígenos das bactérias, né, do Mycobacterium, mais especificamente. E aí nós temos o surto reacional tipo 1, que é caracterizado por neurite, exacerbações das lesões iniciais, com indicação de tratamento com prednisona, né, que é o glicocorticoide, que a gente já estudou, e o surto reacional tipo 2, que é o chamado eritema nodoso rancênico, que pode ser tratado com prednisona ou com talidomida. Quando a talidomida é contraindicada, aí a opção terapêutica é o tratamento com prednisona. E vamos abrir um parêntese aqui para falar sobre a talidomida. Né? Então, essa resolução de 2011 prevê algumas restrições quanto ao uso de talidomida. Primeira coisa é que a prescrição deve ser realizada sempre por meio de notificação de receita de talidomida, acompanhada do termo de responsabilidade. Tá? Então, o paciente tem que assinar o termo de responsabilidade, porque é um fármaco potencialmente teratogênico. E somente poderá ser prescrito para mulheres em idade fértil após validação médica com exclusão da gravidez, né, por meio de um método sensível. Então, primeiro tem que se verificar que a mulher não está grávida. Uma vez fazendo o teste de gravidez e verificando que a mulher não é gestante, a medicação pode ser prescrita, porém, tem que se utilizar, no mínimo, 2 métodos contraceptivos, sendo um deles, pelo menos, um método de barreira. Então, pode ser um contraceptivo oral, pode ser um contraceptivo injetável e o preservativo, mas a mulher tem que usar 2 métodos de barreira e tem que ser assinado esse termo de responsabilidade para orientar a paciente de que é um medicamento potencialmente teratogênico, que se ela engravidar, a criança vai ter malformações graves, e também orientar que o medicamento é para uso exclusivo daquele paciente, seja homem, seja mulher, e em hipótese alguma ele pode ser fornecido para outra pessoa. E cabe ao SUS, né, prover esses métodos contraceptivos mencionados ao longo de todo o tratamento e até 30 dias após o uso da talidomida, após o término do uso da talidomida. Pacientes do sexo masculino também deverão ser orientados pelo prescritor quanto ao uso de preservativo masculino durante todo o tratamento com talidomida e também 30 dias após o seu término. E para finalizar, né, eu vou deixar aqui para vocês um caso clínico para que vocês leiam e tentem resolver esse caso, tá? Identificando a droga que causou a alteração especificada aqui no caso clínico e depois explicar o mecanismo de ação e o porquê dela ser efetiva no tratamento da patologia em específico.